Fala, querido líder de produtividade, estamos aqui na nossa ferramenta de número 5. E eu quero falar com vocês sobre uma ferramenta poderosa em nossas tomadas de decisões a respeito de mudanças radical de vida. Poxa, Elias, eu quero deixar de trabalhar de carteira assinada para ser um empreendedor. Elias, eu quero sair do aluguel e quero comprar uma casa. Elias, eu quero mudar de São Paulo centro para o interior de São Paulo. Qualquer mudança radical na sua vida, ela precisa ser consciente. A única forma de fazer com que as nossas tomadas de decisões, as mudanças que precisam ser feitas ou não na nossa vida, é pontuando, né? Fazendo perguntas poderosas que de fato vai despertar respostas que darão direção que darão direções para a nossa tomada de decisão. Então eu quero falar com você sobre esta ferramenta e você vai entender sobre o que nós estamos falando aqui. Então vamos aí estudar, ok? Bom, essa ferramenta, para aplicarmos ela, começa, né? O ponto de partida dela é exatamente quando você tem um objetivo em mente, tá? Quando você estabelece um objetivo e você quer começar a caminhar, a jornada em direção a esse objetivo. Então você tem o seu estado atual e você tem o seu estado desejado, que é alcançar um objetivo. Essa ferramenta ganhos e perdas, ela vai nos auxiliar nessas tomadas de decisões, ok? Então, ela começa com um objetivo e aí, assim, quando nós nos conscientizamos do nosso estado atual e estabelecemos um estado desejado, então essa ferramenta, ela nos ajuda, tá? Então, às vezes, as pessoas, elas desejam mudar de vida. Eu quero mudar. Só que elas não conseguem ver que essa mudança poderá trazer benefícios ou malefícios para a sua vida atual. É por isso, querido líder de produtividade, que essa ferramenta, ela irá ajudar você, tá? A grande questão nesta ferramenta é exatamente descobrir quais são os seus propósitos e como eles interferem em seu estado atual, seja pessoalmente ou profissionalmente, né? Para isso é muito importante que você possa definir exatamente quais são os seus propósitos atuais e neste caso, né, nós poderíamos aí utilizar outras ferramentas já vistas nesse curso, por exemplo, a metas SMART, tá? Eu diria o seguinte: teste vocacional. Todas essas coisas ajudam você em mudar, tá? Daí você está insatisfeito com o que você está fazendo, mas também você não sabe o que você faria para mudar, para colaborar, para você deixar de estar insatisfeito. Então, é você aplicar aí o que você gostaria de fazer, o que você já fez que gerou muito prazer em você. São essas coisas que podem nos ajudar. Então, a partir do momento que temos um objetivo determinado, podemos então fazer uso desta ferramenta, tá? Eu quero aqui projetar para nós, tá bom? Porque essa ferramenta ela é dividida em quatro quadrados, né? Ou quadrantes. E em cada quadrante vai ter uma pergunta específica e essa pergunta irá nos levar aí a nossa tomada de decisão. Se de fato eu continuo perseguindo o objetivo que eu estabeleci ou diante da situação eu vou abortar. Tá? Então, esse primeiro quadrante, a primeira pergunta é: o que você vai ganhar se obtiver isso? Então, é uma pergunta. Essa pergunta, ela é específica. Não está relacionado à dor, não está relacionado à frustração, ela está relacionado o quê? A prazer.
Então, esses são os motivadores do prazer, tá bom? Os motivadores que irão impulsionar você, que irão fortalecer você nessa tomada de decisão. Então, esta questão vai nos levar aos nossos motivadores, as coisas que nos darão prazer ao conseguir realizar o que é desejado. São estes pontos que irão nos auxiliar quando, por exemplo, estivermos confusos com o caminho escolhido. Essa pergunta ou esses motivadores irão nos ajudar. Então eu coloquei aqui: eu quero ser um empreendedor. Eu me lembro que quando eu quis deixar de trabalhar com carteira assinada para ser um empreendedor, eu precisei aplicar essa ferramenta, porque era uma decisão bastante séria. Afinal de contas, envolvia a minha família, envolvia pessoas, então eu precisava ser muito sério na minha tomada de decisão. Então eu coloquei quais são os meus motivadores para ser um empreendedor. Eu comecei a colocar o quê? O que eu iria ganhar se de fato eu alcançasse esse meu objetivo de ser um empreendedor. Então eu coloquei aqui: poxa, se eu tiver a oportunidade de alcançar o meu objetivo, eu vou poder cuidar melhor da minha família. Eu terei mais tempo para minha família, tempo de qualidade. Os ganhos seriam maiores. Eu teria tempo para fazer exercícios. Eu teria mais tempo para poder investir na minha inteligência cognitiva. Eu ia poder ler mais, eu ia poder fazer cursos de capacitação que envolva o meu propósito, aquilo pela qual tal. E você começa a colocar quais são os pontos positivos que irão motivar você a tomar essa decisão, tá? O segundo quadrante, a pergunta é: o que você perde se obtiver isso? Então, olha só, eu tenho os prazeres que eu vou ter se eu me tornar um empreendedor. Agora eu preciso saber, porque assim, esses aqui são os sabotadores da dor, tá? Porque assim, eu tô pensando em tomar uma decisão. Agora essa decisão, ela não está sendo uma decisão sábia, né? De repente eu penso que deixar de ser carteira assinada para se tornar um empreendedor é da noite para o dia. Então eu não tenho um plano de ação e eu quero tomar a decisão. Agora, essa segunda questão aí, ela é de grande importância para que possamos descobrir e avaliar quais elementos podem atrapalhar o nosso processo de mudança. Às vezes, quando decidimos por uma grande mudança, não nos atentamos ao que podemos perder com isso. E num futuro próximo, estas perdas podem voltar como um grande peso, atrapalhando e dificultando todo o processo. Então, determinar esses elementos irá ajudar a decidir se a mudança que eu quero fazer, né? Olha, eu quero ser um empreendedor, eu quero deixar de ser um trabalhador com carteira assinada. Tá bom, agora, essa questão, essa pergunta, o que posso perder se eu obtiver isso, se eu alcançar o meu objetivo de ser um empresário, um empreendedor, o que eu posso perder? Então, determinar esses elementos irá ajudar a decidir: será que essa mudança ela é viável? Será que ela vai de fato beneficiar? Será que ela não vai gerar nenhum malefício, né, para a minha vida? Então eu coloquei aqui o seguinte: ao me tornar um empreendedor, eu perderia os benefícios de ter um registro em carteira trabalhando em uma empresa. Poxa, eu estou trabalhando, eu tenho um salário, eu tenho uma segurança. No caso, se eu perder esse emprego, eu vou receber o seguro-desemprego. Eu todo mês tenho minha cesta básica, eu tenho meu convênio médico, minha família ela também usufrui desses benefícios, né? Eu tenho meu fundo de garantia, o INSS está sendo pago. Então todas essas coisas são uma segurança para eu pensar antes de tomar uma decisão. Então eu fundamentei a condição de conseguir me tornar um empreendedor. Para isso, eu gerei os motivadores e os prazeres que eu terei ao me tornar um empreendedor. Ok? Tá lá. Só que, por outro lado, eu também pensei em: se eu me tornar um empreendedor, o que eu vou perder? Então,
é um contraponto aí da minha tomada de decisão. Pessoal, toda essa ferramenta, ela precisa ser aplicada antes de você tomar essa decisão, tá bom? O que eu estou botando aí? Por que tem esse segundo quadrante? Porque o primeiro quadrante, para eu tomar essa decisão, para que eu possa me tornar um empreendedor, eu preciso pontuar tudo certinho, toda a questão, qual é o plano de ação que eu já estabeleci, né, que eu já tenho para essa mudança. Se eu não tenho um plano de ação, esses sabotadores da dor irão me ajudar a ponderar a minha decisão, no sentido de, cara, não é a hora ainda, né? Ainda você não desenvolveu muito bem um plano de ação, você não buscou capacitação, você ainda não tem e tal. Então, para tudo tem um momento certo, e eu preciso ter clareza nas minhas tomadas de decisões. Agora, o terceiro quadrante, a questão levantada aí é: o que eu ganho se eu não obtiver isso? Agora, quais são os benefícios de não alcançar o resultado esperado? Então, olha só, essa pergunta aqui, esses são os sabotadores do prazer. Por exemplo, eu pensei, poxa, eu quero me tornar um empreendedor, e você está na direção certa, você imagina, poxa, eu estou na direção certa. Aí vem o segundo quadrante, ele vai te posicionar. Agora, se você, no primeiro quadrante, está seguro, tem um plano de ação, buscou capacitação, está tudo certo, esse terceiro quadrante, ele vai colaborar. Para quê? Para que você possa tomar a decisão. Por quê? Porque os motivadores e os prazeres que eu tenho estão muito bem pontuados, porque está respaldado exatamente por um estado consciente de quê? De responsabilidade, tá? De foco. Eu busquei capacitação, eu tenho como investir nisso. Então esse terceiro quadrante, ele é um sabotador do prazer. Tá? Então, como é que isso funciona? Neste momento, a gente, nesse terceiro quadrante, nós identificamos elementos que nos dão prazer, mas que podem interferir de maneira negativa em nosso processo de mudança. Estes elementos, eles são considerados sabotadores e podem oferecer uma grande resistência em todo o processo. Geralmente, encontramos com eles nos momentos de comodismo, quando estamos levando uma vida morna, sem muita emoção, e quando determinamos que é o momento de mudar, eles aparecem para nos dizer o quanto nós estamos bem, como estamos, e que mudar não fará nenhuma diferença. Poxa, eu quero me tornar empreendedor, eu sinto que chegou a hora, mas toda hora que eu vou tomar a decisão, esses sabotadores do prazer, eles aparecem. Então eu coloquei aqui, né? Vamos supor, e a pergunta é: o que você ganha se não obtiver isso? E aí eu posso pensar exatamente na segurança que eu tenho no segundo quadrante, deixar isso se tornar mais forte do que os motivadores e os prazeres que eu terei ao me tornar um empreendedor. Então, se eu não ganhar, se não der certo, se eu não conseguir o meu objetivo, pelo menos eu vou ter a oportunidade de continuar tendo a segurança do registro em carteira. Seguirei tendo o meu seguro-desemprego se eu perder o emprego, continuarei tendo minha cesta básica, a minha família vai continuar segura. Você percebe que são afirmações que de fato existe uma coerência. Agora, isso pode ser uma motivação para eu não tomar uma decisão, para eu continuar na vida que eu estou levando. Sabe? Eu diria o seguinte, que tem pessoas que morrem nesse terceiro quadrante. Elas sonham no primeiro quadrante, no segundo quadrante elas ponderam a decisão, mas elas estão fixas no primeiro quadrante porque está tudo certo, é a hora, só que aí quando chega no terceiro elas se aposentam. Elas se aposentam sem tomar sem mudar radicalmente, porque não conseguiram acreditar que é possível alcançar o objetivo, que é possível sonhar mais alto, que é possível sim, oferecer um melhor cuidado para sua família, ter mais tempo de qualidade, poder passear, poder ir, não ter mais aquela coisa de
de gente controlando o seu tempo, mas ele poder ser responsável e tal. Quando eu iniciei a Act Now, eu precisei poder ponderar todas essas coisas, mas eu já tinha feito cursos, eu investi em capacitação, eu investi no conhecimento cognitivo, livros. Agora, depois, claro, hoje eu sou um empreendedor e sigo fazendo essas coisas para que eu possa continuar empreendendo e continuar melhorando e fazendo com que a Act Now continue crescendo e tocando vidas. Agora, olha só, quando eu montei o meu primeiro quadrante para tomar a decisão e ser um empreendedor, que eu fiz o segundo quadrante, eu fiz ele por conta do contraponto mesmo, de poder falar, poxa, olha, eu tenho isso aqui, eu trabalho em uma empresa, eu tenho carteira assinada, eu tenho seguro-desemprego, eu coloquei todas essas coisas. Agora, eu não deixei com que essas coisas fossem maiores, porque eu levei essas coisas era só o que eu tinha no terceiro quadrante. Mas no primeiro quadrante, o que eu poderia ter se eu alcançasse o meu objetivo? E foi o que aconteceu, eu alcancei meu objetivo. Eu faço mentorias hoje ministeriais que eu ganho aí R$300 a hora, que eu ganho R$600 a hora. Então você imagina 12 sessões que nós fechamos, né? Então eu tenho obtido resultados extraordinários. Sabe por quê? Porque quando eu fui mudar, quando eu fui deixar de ser um trabalhador com carteira assinada para ser um empreendedor, eu montei meu plano de ação, eu trabalhei os meus valores, sabe? Eu botei tudo na ponta da caneta. Então eu não deixei com que esse terceiro quadrante fosse maior do que o primeiro. Não deixei que o segundo me tirasse a certeza da mudança responsável que eu estava gerando para a minha vida, tá? E aí nós temos o quarto quadrante. O que você perde se não obtiver isso? Esses 4 quadrantes são os motivadores da dor. Se tem os sabotadores da dor, tem os motivadores da dor. Os sabotadores da dor está no segundo quadrante e ele é exatamente uma consciência para minha tomada de decisão, tá? Agora, o quarto quadrante, quando nós precisamos geralmente aí de uma motivação para prosseguir, eu não sei se você já passou por isso, mas você usar a dor, usar a crise, usar os problemas para ser ao teu favor, para ser um meio para te impulsionar ainda mais, para te levar ainda mais para o alto. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já, né? Então, quando precisamos geralmente de uma motivação para prosseguir, é muito comum buscarmos isso na dor, que algo nos trará. Então, pensar no que vamos perder se não tomarmos a decisão, se não perseguirmos o nosso objetivo. Quando nós pensamos na dor que isso pode trazer, se não der certo, se falharmos, se nos frustrarmos, acredite, isso traz para dentro de nós um sentimento de angústia que é possível você ignorar. Agora, tem pessoas que vão viver a vida inteira na dor, chorando, reclamando, lamuriando e não vai mudar, porque elas não usam isso ao seu favor. Então é diante dessa possibilidade de você perder os benefícios, os motivadores e os prazeres que a mudança radical poderia gerar em você, e que você começa a pensar nessa dor, na frustração. Poxa, se não der certo, se não acontecer. Então é neste momento que devemos transformar esse sentimento em um combustível para prosseguir a jornada em direção ao nosso objetivo. Ir até o fim, fazer o que deve ser feito para que esse objetivo seja alcançado dentro de nossas expectativas. Então, quando nós respondemos a essas 4 questões, nós estaremos montando nisso nosso quadro de ganhos e perdas. E a partir de nossas respostas, nós poderemos então fazer a avaliação necessária para estabelecer o nosso objetivo como viável ou não viável. Agora, é preciso entender como é que a gente faz essa análise, tá? Então, a primeira, a gente fez aqui, respondeu, desculpa, até me empolguei aqui,
tá? Mas olha só, o que você perde se não obtiver isso? Motivadores da dor. Eu ficarei frustrado com o sonho de não ter conseguido ser um empreendedor, tá? Eu ficarei frustrado porque não conseguirei dar uma vida melhor para minha família. Eu ficarei frustrado porque as pessoas vão continuar controlando meu tempo. Eu ficarei frustrado porque e aí você vai criando condições negativas e não, claro, isso não pode fazer com que você fique down, para baixo, desmotivado. Não, isso tem que te impulsionar. Isso isso é inteligência emocional, de você pegar os teus sentimentos, mesmo sendo sentimentos negativos, e usar eles para te impulsionar para frente, para cima, tá bom? Então, a gente faz aqui algumas análises diante dessas respostas. Então, a primeira análise é sobre a minimização de perdas. Para isso, no nosso segundo quadrante, no nosso segundo quadro, você avalia cada perda com a seguinte questão. Primeiro, o que você pode fazer para minimizar as possíveis perdas, tá? Então, aqui no nosso segundo quadro, quais são as perdas? Tá? Eu perderia a carteira, o seguro de ter um registro em uma carteira, eu perderia o meu seguro-desemprego, eu perderia e tal. Então, você faz isso com cada perda anotada. Então, você vai verificar como você pode diminuir as possibilidades dessas perdas, sem que para isso precise desistir dos seus objetivos, tá? Então, quanto mais você conseguir adaptar seu objetivo com seus ganhos, minimizando suas perdas, mais próximo dele você vai se encontrar, e mais força de vontade você terá para concluir. Teve um cliente meu que ele estava exatamente com essa dificuldade. Tá? Ele trabalhava de carteira assinada para uma empresa e ele trabalhava na controladoria, salário altíssimo, né? E a empresa não estava financeiramente bem, né? E o patrão fez uma proposta para ele, falando: olha, você sabe que a empresa não está bem e a gente tem duas opções aqui. A gente pode te mandar embora, ou a gente pode usar você como... A gente te manda embora e depois a gente contrata você como empresa. Então você abre uma empresa e presta serviços pra gente. Poxa, ele falou: e agora? Como é que eu faço? Eu nunca fui um empreendedor e tal. Falei: cara, vamos sentar, vamos ter uma ferramenta poderosa e nós vamos aplicar essa ferramenta, e até o final dela você vai saber como é que você vai responder. E aí, quando chegou nessa hora de analisar, porque ele pensou nas perdas. Então, quais foram as perdas? Estava exatamente no segundo quadrante. Ele estava pensando: poxa, eu vou perder um registro em carteira, eu vou perder o seguro-desemprego, vou perder minha cesta básica, eu vou perder e tal. Ele estava pensando exatamente nessas coisas. E aí, o que eu precisei fazer? Cara, o que você pode fazer para minimizar essas perdas? E aí ele começou a montar um plano estratégico. Poxa, a empresa me manda embora, eu vou ser um PJ, né? E eu vou pegar e eu vou prestar serviços para eles, e aí eu vou trabalhar exatamente essas questões aí eu vou chamar isso para uma negociação, e eu vou falar a questão da cesta básica, o fundo de garantia, eu crio uma situação, o convênio médico, se eles vão me deixar. E ele foi, e acredite, tipo, ele hoje é um empreendedor, investiu em empreendimento, hoje ele presta serviço de controladoria, não só para a empresa que ele está, como também para outras empresas. Então, é analisar cada perda. Como é que eu posso fazer para minimizar essas perdas? Tá? A segunda análise é em relação aos ganhos secundários, ou os sabotadores de nosso terceiro quadro. Para cada ganho secundário anotado, iremos nos fazer a seguinte questão. Então, quais são esses ganhos secundários? Poxa, se eu não conseguir obter o resultado, se eu não conseguir ser um empreendedor, pelo menos vou ter a oportunidade de continuar e tal. Isso serão os ganhos secundários. Agora, o que você pode fazer para continuar tendo os ganhos atuais em não obter o que você deseja? O que você pode fazer para continuar tendo os ganhos atuais em não obter o que você deseja? Como você pode manter estes ganhos
e mesmo assim conseguir realizar seu desejo ou propósito, tá? Então, elaborar uma forma de você continuar tendo entradas financeiras. De repente, o que você quer fazer, você inicia, claro, vai ser um pouquinho mais puxado, de repente vai exigir um pouquinho mais de tempo, mas você vai ter que continuar, tá? A terceira análise aí é sobre a congruência sistêmica de seu propósito ou objetivo. Então, para isso, é preciso fazer um levantamento. Primeiro levantamento. Este objetivo, o resultado que você espera afetar, esse objetivo que você quer, ele afeta negativamente outras pessoas ou o meio do qual você faz parte? Se sim, o que você precisa alterar no seu objetivo para que este afete apenas positivamente outras pessoas ou meio no qual você vive, tá bom? Então, é você se perguntar, é você olhar e analisar e ver o que de fato você vai precisar fazer, quais as perguntas certas que deverão ser feitas para que você tome a decisão que você precisa tomar, querido líder de produtividade, sem afetar as pessoas à sua volta. Agora, olha aqui para mim, você investiu nesse curso, o que você fez foi capacitação, você se capacitou. Então, se você tem um objetivo, se você tem uma meta e você está em busca dessa meta, use esse curso para te impulsionar ainda mais, ok? Então, vejo você em um lugar chamado sucesso. Deus abençoe, até a próxima ferramenta. Um abraço, tchau.